Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou a Mariana Ferrão, sou mãe de 2, do Miguel e do João. Sou jornalista, especialista em saúde. Estou com vocês mais uma vez aqui nessa iniciativa incrível da Veleda. Mãe também precisa de colo, porque a Veleda entende que ao cuidar da gente, de nós mulheres, fica muito mais fácil a gente cuidar também das nossas crianças, dos nossos bebês e também do futuro do nosso planeta. E já fica aqui o convite, se você perdeu ou não viu ou se esqueceu de assistir algum dos nossos episódios, a gente já está aqui na nossa segunda temporada, vai lá, maratona no nosso canal. Depois que você assistir esse, você volta para os outros episódios, porque tem muito conteúdo bacana. Hoje a gente vai falar aqui sobre retomada do trabalho e nova rotina depois da maternidade. E quem está comigo mais uma vez é a doutora Kátia Chuba, que é ginecologista e obstetra ampliada pela antroposofia. Bom te ver de novo, um prazer imenso. Prazer é meu, Mari. Muito feliz de estar aqui de novo com vocês e muito grata também. E eu também sou mãe de 2. Mas um casal, né? Um casal. Mas mais velhos, né? O Gustavo de 21 e a Bia de 16. Outros setênios. Outros setênios. Eu vou começar o nosso episódio de hoje aqui lendo um depoimento da Lorena Castro, que é mãe e escritora, e ela deixou esse depoimento no blog que ela faz, que chama A Raposa e o Elefante. Aí ela diz assim: desde que me vi mãe, me sinto culpada por alguma coisa. E à medida que ela cresce, eu vejo que não vai ser diferente. A Alice frequenta a escola em tempo integral, o que para mim, na realidade, funciona bem. O que não me exime, no entanto, de me sentir culpada por todo o tempo que ela passa na escola. E aí vem aquela pergunta, né? Nasce a mãe, nasce a culpa, que coisa! Não tem jeito de escapar disso? Difícil escapar, né? A gente sempre vê essa história e é uma culpa que vai atravessando os setênios, né? Então não é só da mãe do bebezinho, a mãe da criança maior, a mãe de adolescentes, a mãe de jovens maiores. A culpa é algo que permeia, né? Que pode aparecer em vários momentos da vida. E eu, assim, costumo conversar muito com as puérperas a respeito disso, no seguinte sentido: por que surge a tal da culpa, né? A culpa, ela vem da idealização. A gente, sempre que olha para essa caminhada, essa jornada da gestação, parto, puerpério, volta ao trabalho, a vida depois com os filhos, existe um fio condutor que é o ideal. Tipo aquela propaganda da margarina ou da manteiga, nem lembro mais. Mas tudo muito perfeito. Existe uma idealização de que tudo tem que ser perfeito, a casa limpa, o trabalho perfeito, o relacionamento perfeito entre as pessoas da casa, o filho não chora, a mulher está sempre linda. Não existe isso. A gente tem o fio do ideal e do que é o real. E na vida real, a gente tem que pensar sempre que bate a culpa de quem são as responsabilidades, quais são as responsabilidades que a gente tem, o quanto essa culpa ela pode representar uma autocobrança dentro daquilo que idealizou, o quanto a gente precisa se acolher e ser gentil com a gente mesmo. E uma coisa que eu sempre falo para os pais é o seguinte: mesmo quando a gente erra na maternidade ou na paternidade, nunca é com uma intenção. E a gente erra, claro, nós somos humanos, não somos perfeitos, então tem coisas que às vezes quando você faz uma retrospectiva, eu podia ter feito diferente ou podia ter falado diferente, principalmente quando você vai tendo outros filhos e você não, assim, compara, né, o que você fez para um e para outro. Nossa, agora eu percebo que eu posso ser mais flexível, talvez eu tenha sido mais dura numa determinada fase. E é realmente se acolher nisso, né? A gente, às vezes, também é dura demais com a gente, né? Então, eu acho que esse olhar de olhar para as circunstâncias e entender o que é o real e o que você idealizou dentro daquela realidade. E entender que a vida ela não é, assim, perfeita e florida, né? Só muda de endereço. Então, a gente precisa se acolher e se acalmar. Aí. Então, e eu acho interessante esse depoimento que ela traz, né? Tem muito a ver com isso, porque ela diz: funciona bem para mim que ela fique na escola em tempo integral, mas ainda assim eu sinto culpa. E entender também o que funciona para mim, né? O que é possível para mim, que tem muito mais a ver com o real e não com o ideal, e talvez se acolher nesse possível para mim, né? E não ficar buscando o que outras pessoas estão fazendo, buscando essa referência externa, né?
Exatamente, até porque a referência externa, Mari, às vezes também tem essa cobrança de a sua filha fica o dia inteiro na escola, você não fica com ela? Aí bate sem chibatadas, né? Nossa, eu não sou uma mãe tão boa quanto ela que fica. Né? Então, a cobrança externa gera uma autocobrança, e mesmo que seja uma situação, como você disse, que ela fala que é confortável para ela, diante da dinâmica particular daquela família, ritmo de trabalho, tá tudo bem, mas alguém foi lá e deu aquela, nossa, sua filha fica... E aí vem a culpa. Né? Então vem isso, às vezes é uma autocobrança mesmo diante do que ela idealizou, mas às vezes também tem a cobrança externa. Que muitas vezes é dos próprios avós, né? Das avós, bastante, né? Que isso acontece muito também, né? Até porque quem é avó tá se vendo agora na filha sendo mãe, né? Exatamente, uma projeção, né? E assim, antigamente, há 50, 60, 70 anos, era mais comum que as mulheres não estivessem no mercado de trabalho e não precisassem de uma rede de apoio tão elaborada quanto hoje a gente precisa. Então, talvez naquela época ela pudesse ficar com 1, 2, 3, 5 filhos numa boa. E aí causa uma estranheza quando essa mulher mais velha olha para aquela mulher desta geração e vê esta mulher trabalhando e deixando a filha na escola o dia inteiro. Nossa! Eu não fiz isso com você, né? Como é que você está fazendo com a sua filha, né? E uma insegurança do que vai acontecer, né? Porque a criação que eu conheço é como eu fiz. As referências que ela tem, né? E aí é muito, assim, a mulher ela vive muitos conflitos também, porque eu conheço mulheres que têm um prazer muito grande em trabalhar, sentem falta do trabalho. Quando voltam ao trabalho, muitas vezes é aquele, nossa, ufa, eu vou começar a ver de novo pessoas, eu vou poder tomar um chazinho com alguém do meu trabalho. Falar de outros assuntos, que não seja fralda, né? Exatamente. Então, e tem também aquele outro grupo de mulheres que é doloroso, muito doloroso. Talvez porque não se relacione tão bem com o trabalho, talvez porque no equilíbrio das prioridades daquele momento, o filha, o bebê ganhou um tamanho tão grande que ela não consegue se sentir pronta para dar esse passo, até porque é uma coisa que eu sempre digo e que a gente já conversou em episódios anteriores, o quanto o tempo de duração do puerpério é muito variável. E quando a mulher está muito inserida ainda na atmosfera do puerpério, não vem essa prontidão, por mais que ela goste do trabalho, é uma culpa muito grande, o bebê ganha uma dimensão muito grande, ela não pensa em outra coisa que não seja o bebê. Quando essa atmosfera vai passando, ela vai passando pelo processo transformador que o puerpério representa, ela vai conseguindo olhar para fora de novo e se interessar pelas outras coisas. Né? E você acha que de alguma maneira, a gente está falando aqui nesse episódio de volta à rotina, ou retomada à rotina, é possível voltar a uma rotina? Ou essa rotina inevitavelmente vai ter que ser recriada e ela vai ser transformada nessa recriação? É possível estabelecer novos ritmos. Eu acredito muito que assim, a rotina, exatamente como era antes de ter filho, é algo que a gente nunca vai voltar. Por mais que os filhos sejam grandes, e eu digo isso por experiência própria, a rotina, mesmo com eles, um praticamente adulto e uma adolescente, ela não é a mesma de quando eu não tinha filhos. Mas a gente estabelece novos ritmos, a gente reinventa, faz novos acordos. Tudo que você gosta de fazer, tudo que te faz bem, a rotina de autocuidado, aos poucos vai sendo possível retomar. Então, é uma coisa que a gente sempre fala... essa aflição, né, de nunca mais vai ser como antes, ela vai passar, as coisas voltam, mas vai precisar ter adaptações, a gente tem que ser realista, né? Então vai ter coisas que talvez, atividade física, eu vou conseguir ir para a academia, sei lá, 8 horas da manhã, talvez não 8 horas da manhã, talvez não num primeiro momento no número de vezes que você ia antes, mas aos pouquinhos você vai conseguir reinserir. Tem que ter paciência também consigo, com todo o entorno, né? Mas assim, a rotina exatamente como era, eu acho que não. Mas com adaptações é possível levar uma vida linda, normal, e depois olhando para os filhos e falando, olha, como é que eu consegui viver 30 anos da minha vida sem?
essa figura, né? Isso é muito difícil, né? Depois você olha para sua vida, você não consegue mais se imaginar sem aquelas pessoas, né? E quem era você antes disso também? Fica muito difícil até de lembrar como a gente era antes dos filhos nascerem, né? Essa transformação é tão profunda que às vezes a gente deixa para trás muita coisa que a gente também não quer muitas vezes lembrar de como era, porque a gente já se identifica de uma forma imensa, né, com a maternidade como parte da gente, né? Sim, sim. Agora, que dica que você dá para alguém que está querendo entender como construir uma nova rotina? Tá bom, já entendi que a minha rotina não vai ser mais a mesma, que talvez eu não consiga acordar nos mesmos horários, não consiga fazer as minhas rotinas de autocuidado, de ir na academia ou de tomar um café à tarde com as amigas, a perder de vista o tempo, né, a deixar rolar, se tiver bom papo a gente continua lá. Já entendi que isso acabou, mas eu quero ter uma rotina para mim. Que dicas que você dá para essa pessoa que está aí nesse período que ainda não construiu essa rotina? Olha, a primeira que eu acho, Mari, e a gente já tratou isso, né, também em episódios anteriores, é se permitir viver o puerpério. O puerpério é uma fase onde é muito necessário mergulhar. Eu sempre digo isso, que é um ritual de passagem, e a mulher que tem a oportunidade de se recolher um pouco nesse período e olhar para si, restabelecer as novas relações consigo mesmo, com o bebê, com o mundo, com todos, ela é uma mulher que sai fortalecida desse processo, inclusive nessa segurança para restabelecer essas novas rotinas. Então, acho que isso é o primeiro ponto. Segundo ponto também, que a gente já falou anteriormente, mas importantíssimo reforçar. A gente não consegue reorganizar uma rotina com essa capacidade de incluir muitas coisas que você fazia antes sem rede de apoio. Então, esse é um ponto-chave, e essa rede de apoio ela vai ter que ser construída de acordo com cada realidade, de acordo com cada condição, de acordo com os recursos que você tem. Então, pode ser seu companheiro, companheira que tem uma flexibilidade nas suas próprias atividades, é alguém da família, uma avó que tenha vontade, que esteja disponível, uma madrinha, uma tia, sei lá, ou até uma funcionária que se contrate para isso, mas vai ser necessário estabelecer essa rede de apoio e entender, bom, durante a semana, qual que é o ritmo? Eu tenho uma pessoa lá que pode ficar de que horas até que horas? Com isso, eu vou poder ter uma flexibilidade de fazer alguma coisa aqui nesse período da manhã, que eu tenho um tempo aqui, mas que se eu tiver alguém que possa assumir com o bebê, eu consigo fazer alguma coisa que eu fazia antes, enfim. De final de semana é outra realidade, é outra dinâmica. Então, a rede de apoio é uma coisa que hoje a gente precisa pensar muito, justamente porque a multiplicidade de papéis que a mulher tem hoje não é a mesma daquela avó que a gente estava falando agora há pouco, que viveu um outro momento de vida em que talvez ela não tivesse tantas multiplicidades, então era menos complexo do que é hoje. Agora, desse ponto de vista, né, eu vejo que, para a imensa maioria das mulheres que eu conheço, algo que é muito difícil é abrir mão do controle sobre o que está acontecendo com a criança quando você não está. Então, mesmo que seja o seu companheiro ou a sua companheira que esteja lá cuidando, que é alguém com quem, teoricamente, você tem um relacionamento afetivo e de confiança extrema, porque a pessoa também divide a maternidade com você, você não confia a ponto de esquecer e ficar numa boa e realmente delegar e entregar esse controle para poder relaxar e ter esse momento de pausa e esse momento da sua rotina integralmente para você. Então, eu vejo muitas mulheres que estão lá, sei lá, na academia, mas ficam mandando mensagem para saber como é que está acontecendo, se está tudo bem, se já comeu, se já mamou, se já não sei o quê, e não conseguem relaxar nisso, né? A gente fala um pouco da crise da separação, né, da angústia da separação das crianças, mas eu sinto que muitas mães também sentem essa angústia de separação, especialmente em relação a essa história do controle, né, de manter sobre o meu controle. Você acha que isso é um fenômeno moderno? É um fenômeno, assim, não sei se exatamente moderno, mas extremamente frequente. E esse, eu acho que é o terceiro ponto, a terceira dica, quando você perguntou das dicas, né, que primeiro, ser gentil consigo. Então, eu vou fazer o que é possível fazer, eu vou viver o dia de hoje e estabelecer quais são as minhas
prioridades, o que é possível fazer no dia de hoje, porque às vezes a gente também vive esse trilho da ansiedade e planejando, a semana que vem, o mês que vem, calma, respira no dia de hoje, vamos ver o que hoje eu consigo, né? É super importante isso, porque senão ela está sempre afogada, né? E nessa circunstância do ser gentil consigo também significa o aprendizado da confiança. É precisar aprender. É um processo de autodesenvolvimento, autoeducação, a gente conseguir relaxar e tá sempre mentalizando. Bom, aquilo que se estabeleceu na minha rede de apoio foi uma construção minha, do meu companheiro, companheira, a gente entrou em acordos, a gente definiu, a gente aceitou ajudas. Então eu tenho que relaxar aí. Né? Eu escolhi, sei lá, um berçário para colocar o meu bebê, e esse berçário provavelmente foi muito selecionado, e vira e mexe eu vejo as mães olhando as câmeras, né? Porque tem lá um esquema que você olha o aplicativo e fica lá todo, meu bebê tá aqui, ó, e lá, tá lá no celular. Então, essa autoeducação do que assim, o que foi definido, eu tenho que aprender a confiar, né? Mas eu tenho medo. Medo a gente sempre tem de um monte de coisa na vida, e o antídoto do medo não é a coragem, é a confiança. Então, a hora que bate aquela angústia, respira e confia. É um aprendizado. E faz parte desse nosso momento. A gente, não só nessa fase de volta ao trabalho, de retomada da rotina das mulheres que tiveram bebê, mas a gente vê que, de maneira geral, é uma questão essa, né, do controle, da necessidade do controle, do perfeccionismo, da autocobrança. Você acha que isso tem a ver com ansiedade também? Que as mulheres mais ansiosas são mais controladoras? Sim, sim. E trata-se isso? Trata-se. Trata-se com conversa, trata-se com conversas terapêuticas, trata-se com medicações antroposóficas, né? A gente tem recursos para isso também. Eu vejo também uma circunstância muito curiosa que, assim, em geral, dentro de tudo que esta mulher constrói, ela tem pontos de apoio nesse estabelecimento, onde ela realmente confia cegamente naqueles pontos, né? E uma dica que eu sempre dou começou a se desorganizar no medo ou nessa necessidade de controle, foca nesses pontos de confiança que você estabeleceu e que vai dar certo. Uhum. Né? Que são como aqueles nossos... Sabe quando a gente tenta fazer lá uma postura de yoga que a gente precisa se equilibrar e a professora fala, foca o olhar naquela determinada coisa que você se centra. Uhum. É um pouco isso. Olhar para aquilo que sustenta a gente, exatamente, né? E que sustentou a nossa decisão de ir por aquele caminho. Voltar para a raiz, assim, para a base mesmo, né? Para os pilares. Exatamente. E é muito interessante essa história do controle e da ansiedade, né? Porque dificilmente a pessoa que está ansiosa ou que está com medo de perder o controle, ela pensa que algo bom pode acontecer. Ela só pensa no ruim, né? E ela pensa naquilo que ela pode perder e não naquilo que ela está ali vivendo naquele momento onde ela está na distância do bebê. E aí não aproveita também essa rotina que ela conseguiu construir, né, através dessa rede de apoio, através dessa organização, e perde a felicidade do momento, né? Exatamente, porque, na verdade, a necessidade de controle ela vem do medo de que alguma coisa dê errada. Né? Não é nada positivo que ela está pensando nesse momento, é algo negativo que pode vir, por isso que ela tem a necessidade de controlar. E muitas vezes também a gente volta para aquele processo da idealização, eu preciso controlar para que tudo fique muito perfeito. Né? E o medo de perder momentos da vida da criança também em relação a essa rotina, porque essa história das câmeras do berçário, né, ou da creche, para mim ela é muito assustadora, mas ela traz um retrato das pessoas, né, em geral hoje, que não querem perder nada, né? Não, imagina se meu filho começar a andar na creche, e o primeiro passo for na creche e eu não conseguir ver o primeiro passo, o que isso significa para mim, né? Eu não estou, mas eu quero estar presente o tempo inteiro, né? Que não dá, que é impossível, né? Mas, Mari, sabe o que eu acho? Que assim, a coisa fica ganha uma dimensão de que essa mulher, quando ela não consegue relaxar e ela fica presa nessa rede do controle, inclusive olhando câmera e não querendo perder nada, no fim ela está perdendo tudo, porque ela não consegue estar presente naquilo
que é aquele momento dela. Então, ela não consegue estar presente no trabalho, se aquele momento é o momento do trabalho. Eu saí para ir para a minha terapia. Ela não vai conseguir estar presente na terapia, ou na atividade física, ou na sessão de massagem, ou sei lá o que ela se colocou a fazer. E ela não vai conseguir também estar presente lá na vida da criança. Porque olhar numa câmera, mesmo que você veja a criança andando na câmera, você não está lá, a criança não está nem te vendo. E se a gente for pensar, né, aí um conceito mais amplo de que o ponto de vista do observador altera aquilo que está acontecendo, mesmo que essa observação esteja acontecendo à distância, de alguma maneira a criança está sentindo aquele controle, né, e aquela falta de relaxamento, porque a criança percebe tudo, né? Tudo. Isso pode aumentar as crises de separação? Os momentos em que a criança sente já essa angústia da separação? Pode. E, na realidade, eu acho que assim, a criança ela é uma esponja, né, Mari? E a gente percebe até, por exemplo, a adaptação da criança à escolinha, ao berçário, à creche. Tanto mais difícil quanto mais os pais não conseguirem relaxar para entregar. Então, é uma decisão tomada, eu escolhi, faz parte da minha rede de apoio, estabelecida ter essa creche, esse berçário, enfim, mas eu não consigo relaxar. Coloca a criança lá, chora, não fica bem, 1000 observações à câmera, aí a mãe vê lá tá chorando, não se adapta. E aquilo vai ganhando uma dimensão de inadaptação que às vezes fica insustentável. Mas porque a criança ela vai sendo alvo dessas projeções, ela absorve, né, esse astral, esse excesso de emoções dos pais e até dos educadores que estão em volta, né? Até essa coisa de muita visualização, câmera, tal, a criança percebe tudo, ela sabe tudo, isso piora. Né? Então, quanto mais natural for esse ambiente, quanto mais tranquila for a adaptação, quanto mais tranquila for a entrega, mais fácil vai ser para todo mundo. E isso vai acompanhando o desenvolvimento também, né? Em todas as fases. Em todas as fases, porque eu vejo que isso é muito comum com criança bem pequena, mas que de alguma maneira isso é um padrão que se repete. Por exemplo, quando o filho já está no primeiro acampamento e as mães estão lá olhando todas as fotos dia a dia, quando os filhos chegam da escola já com lição e a mãe não consegue relaxar se ela não pergunta para o filho se ele fez a lição e quer ver feito, e às vezes acaba fazendo a lição pelo filho com medo que ele não faça, né, ou que não faça de maneira perfeita, e não deixa essa criança desenvolver autonomia, né? Não. E aí tem uma questão também que é muito própria do nosso tempo, que vira um círculo vicioso, onde a culpa também está envolvida. Então, assim, como eu não estive presente em tantas horas do dia da criança, então agora, nesse momento que eu estou, eu vou fazer tudo por ele, eu quero estar grudado nele, eu não vou deixar ele exercer essa autonomia do tomar banho, do se vestir, do fazer a tarefa, porque eu não fiquei com ele o dia inteiro. E aí você acaba também indo demais, até afogando essa criança em tantas coisas que não precisaria ser assim. A criança precisa desenvolver a autonomia e quanto mais a gente vai fazendo por elas, menos desenvolve a autonomia. Quando a gente fala, inclusive, em mimar criança, mimar não é excesso de amor. Amor nunca é demais, mas o mimar significa justamente você fazer pela criança as coisas que ela teria capacidade para fazer, mas que você não consegue relaxar no controle e deixar a criança fazer. E a gente acaba de longe observando, tá tudo bem, tá fazendo, mas a gente precisa permitir, precisa dar esse espaço para a criança respirar. E aí vira um círculo, porque a criança percebe que fazem tudo por ela, então ela vai também manifestando uma incapacidade. Eu não sei fazer isso. Eu preciso que façam para mim. E a coisa vai ficando. E aí vem a culpa também, porque se eu chegar em casa e eu estou cansada, eu trabalhei o dia inteiro e eu não ficar ali na cola do meu filho fazendo tudo por ele, eu sou uma péssima mãe. E eu me sinto culpada por isso, porque qual é a idealização? Né? Então, são mecanismos que são tão complexos, tão complexos. Eu sempre falo para os pais, até por experiência própria, mais vale
o tempo de qualidade, aquele que é possível, do que horas, o dia inteiro, onde você às vezes está, sei lá, irritada, ocupada com um tanto de outras coisas, tentando equilibrar os pratos. Às vezes a criança lá junto com você, mas você não consegue ter um tempo de qualidade com ela. E o tempo de qualidade significa conversar com uma criança, um jovem, um adolescente, não fazer as coisas por ela, sentar para jantar todo mundo junto, né? Colocar para dormir num ritual que você tem lá com a criança, mas não fazer pela criança aquilo que ela poderia fazer. E é interessante isso, né? Porque se a gente pensar, especialmente na bolha em que a gente vive, né? Que o cuidado está cada vez mais terceirizado, até porque as mulheres estão cada vez mais no mercado de trabalho, assim como os homens e tal. Embora o cuidado também esteja mais dividido entre homens e mulheres, essa terceirização do trabalho, quando a gente tem funcionárias, né, babás que fazem isso, que cuidam das crianças, o trabalho delas é cuidar das crianças. E muitas vezes elas confundem esse cuidado com o fazer pela criança. Então a construção da autonomia nesse lugar ela é muito mais difícil, né? Porque, bom, se eu estou cuidando da criança, eu tenho que fazer a comida para a criança, eu tenho que servir a criança, eu quase que tenho que dar comida na boca da criança. Às vezes a criança tem 7 anos e tá lá recebendo comida na boca, né? Se você não parar para olhar aquilo e falar, cara, tá errado isso, né? É uma coisa que você observa também, isso? Sim, sim. Então, na verdade, às vezes o mimar, ele vem na terceirização também, né? Então, assim, os pais, no fundo, como os grandes mentores de tudo isso, eles, de uma certa forma, eles têm que estar observando todos esses movimentos. E quando é uma funcionária, por exemplo, é sentar, conversar e ajustar tudo isso, né? Até para que também a funcionária não se sinta culpada por achar que não está fazendo aquilo que ela deveria fazer porque ela foi contratada para isso, Exato. né? Percebe como é difícil? Os limites bem estabelecidos ajudam nessa relação, né? Exatamente. Para que a funcionária tenha como orientação de quem está contratando ela a seguinte orientação: olha, não é para você fazer tudo, você também é uma construtora de autonomia. Como é que você constrói autonomia? Assim, assim e assim. Porque é difícil mesmo esse lugar dela. Bom, mas se eu estou sendo paga para fazer isso, eu tenho que ir lá no banho e ficar lá passando shampoo na cabeça da criança. Será? Não, né? Talvez você possa ficar ali, até fora do quarto, esperando a criança, mas atenta para saber se aconteceu alguma coisa que ela precisa da sua ajuda no banho. Exatamente. Mas é um lugar difícil mesmo de delimitar, precisa de muita conversa, né? Muita conversa, até porque a gente às vezes vê na prática que elas sentem que se elas não fizerem, elas, de alguma forma, isso pode ser visto como eu não estou fazendo o meu trabalho. Negligência. É uma negligência, né? Então, e às vezes até no nível sociocultural dessa funcionária, as coisas precisam ser explicadas de uma outra maneira para elas conseguirem relaxar também e entender que a criança precisa daquele espaço para se caminhar no processo de educação, né? Então é muito delicado tudo isso. E se isso não for bem respeitado e bem equalizado nos primeiros momentos da infância, isso gera adolescentes que não construíram autonomia, né? Exatamente. Que é um lugar muito difícil, né? E aí fica cada vez mais difícil da gente reconstruir a nossa rotina. Exatamente. E aí, isso no fundo, assim, com adolescentes, jovens já um pouco mais velhos, não ter autonomia chega num ponto também da convivência emocional e vital com os pais que chegam a conflitos, às vezes conflitos muito sérios, porque às vezes os pais eles vão caminhando com os filhos numa coisa do mimar, né, como eu estava falando anteriormente, mas ele chega num limite onde ele espera poder, por exemplo, esse final de semana eu acho que eu posso ir fazer uma pequena viagem e o jovem tem, sei lá, 17 anos, mas você não consegue deixá-lo sozinho, ou com a avó, alguma coisa assim, porque ele não tem autonomia. Então, e aí? Onde que toca esse ponto de tensão? Colher os frutos daquilo que você construiu no processo educacional. E não é culpa do jovem, né, da criança. Né? E, no fundo, não é culpa de ninguém. A gente tem que também separar, como eu falei no início, o que é culpa e o que é responsabilidade. Sempre que bate a culpa, a gente transformar isso no conceito de responsabilidade. Somos responsáveis, não culpados. Uhum. Né? E aí as coisas precisam ser reajustadas.
E como é que a gente reajusta no dia a dia isso, né? E como é que a gente enxerga quais são as nossas responsabilidades nesse processo de retomada da nossa rotina e da autonomia que a gente precisa dar para os filhos, né? Exatamente, exatamente. E você acha que, de alguma maneira, a mãe que decide, ou o pai que decidem ficar em casa, abandonar o trabalho por conta da maternidade ou da paternidade, podem atrapalhar esse processo de construção de autonomia? Ou isso é muito relativo e isso pode até ser bom para dar mais segurança para a criança? Eu acho que é muito relativo. Eu acho que assim a gente tem que sempre olhar para a construção da família de uma forma, um olhar muito individualizado. Naquela construção tem muitas mulheres que ali na relação com o companheiro ou companheira sentem essa necessidade, o casal entende que isso na relação deles é necessário e possível, até do ponto de vista financeiro, porque hoje a ida do trabalho da mulher para o mercado de trabalho tem um ponto da realização, da satisfação. As mulheres, elas pensam em carreira, elas crescem, elas se desenvolvem, mas também tem um aspecto financeiro de que os casais, uma grande parte deles, constroem a vida baseado na vida financeira dupla, né, da parceria. Uhum. E um deles abrir mão disso também tem esse impacto, né? E dentro do que é possível, eu acho que isso de forma alguma pode significar uma perda de autonomia para a criança ou uma relação até exagerada, tóxica de apego à criança. Eu acho que assim, a presença da mãe ou dos pais na primeira infância, especialmente nos primeiros 3 anos de vida, ela é muito saudável, muito bem-vinda. Se isso fosse possível para todo mundo, seria um presente que a gente daria para essa criança, porque os primeiros 3 anos de vida, eles são uma construção, né? A gente na antroposofia fala do andar, falar e pensar, né? Que vem ali no 1 ano, 2 anos e 3 anos. E ter por perto quem deu a vida a essa criança, sem precisar de grandes terceirizações, o berçário, a funcionária, os avós, é um presente que a gente pode dar para essas crianças. Embora, claro, a gente precisa acompanhar como profissionais de saúde, terapeutas e familiares, como que caminha o desenvolvimento dessas relações para que elas também não atravessem esse portal da autonomia, do desenvolvimento da criança, um apego excessivo ou doentio, vamos dizer assim. Uhum. Mas é um presente. Então, isso eu acho que até não dá nem para dizer que abandonou a carreira. Eu acho que tudo depois pode ser repensado e retomado, mas se é uma possibilidade, tem que ser acolhido e vai ser bem-vindo. Para a criança é um presente. E é muito interessante, porque é uma fase em que muita coisa acontece, né, com os filhos. Então, a própria observação das crianças nessa idade, ela é intensa demais, né? Muito o rápido. Tempo inteiro está acontecendo, está se transformando. Então, parece que é um tempo longo quando você está imersa nele, mas, ao mesmo tempo, ele é muito cheio de informação e de descobertas. É muito maravilhoso quando você realmente tem tempo de ficar perto de uma criança nessa idade, Com né? certeza. Cansativo, né? Sim. Mas muito incrível também. Não, muito maravilhoso, né? E até não é à toa que em vários países europeus, por exemplo, a licença maternidade ela é de 2 anos, podendo ser compartilhada entre o casal. E aqui no Brasil a gente está falando de 4, 6 meses de licença maternidade. E nos Estados Unidos, 6 semanas de licença maternidade. É muito né? pouco. Então, assim, e a gente pensa, mas por que nos países, muitos países desenvolvidos, europeus, a licença ela é tão prolongada? Qual a importância disso, né? Então, você imaginar que em segurança, inclusive financeira, o casal ele pode estar ali presente com a criança nos primeiros 2 anos de vida, é uma dádiva isso. Esse seria, vamos dizer, um ideal, né? Que não é real aqui na nossa possibilidade. Então, por isso que a gente vê essa circunstância de, às vezes, a mulher e o casal ter que fazer uma escolha. Depois que acaba a licença maternidade, não, eu vou pedir um desligamento e eu vou passar 2 anos dedicado a isso, né? E essa retomada de rotina, pela sua prática, assim, do que você vê no dia a dia, se a pessoa fez essa opção de passar esse tempo maior com os filhos, ela é mais difícil?
A retomada, a volta ao trabalho. A volta ao trabalho e até o restabelecimento de uma rotina. Porque eu fico imaginando assim, 3 anos eu vou ficar com a criança, essa criança não vai para a escola até os 3 anos, a gente vai ficar aqui tempo integral. É uma dedicação tão grande, né? Que outros aspectos seus acabam ficando amortecidos ali. Sim. Né? Não só do ponto de vista do trabalho, mas do ponto de vista de, bom, quem é da essa mulher, né? Quem sou eu agora? Só faço isso aqui, né? Só, bem entre aspas esse só. Mas retomar isso eu imagino que seja muito mais difícil. Depois, quando a criança mesmo começa a ter mais autonomia, ir para a escola, e aí o tempo aparece, né? Bom, agora eu tenho tempo de ficar aqui comigo, e agora o que eu faço? Olha, sabe que eu, na vivência prática, o que eu observo é até um pouco ao contrário disso. De que ao passar esse período de 2 a 3 anos, a mulher, e assim, eu não estou nem falando do casal, mas da mulher, que é o nosso foco aqui, ela teve a oportunidade de viver tão intensamente esses primeiros anos da criança e já naquele ponto de realmente agora já está no momento de ir para uma escolinha. Ela já, eventualmente, até já finalizou a amamentação, então já fez o desmame, onde ela já está ávida também por começar a retomar as coisas da própria vida. Então, assim, você vê uma criança um pouquinho maior, que já está falando, que anda, que já provavelmente não usa fraldas, que conversa, que tem uma autonomia, ela se sente até mais tranquila para dar esse passo de, bom, agora eu preciso terceirizar um pouco e começar a retomar as minhas coisas, né? Eu acho que a principal preocupação que às vezes vem nessa fase aí já é um outro âmbito da mulher, né? Bom, o que eu perdi no mercado de trabalho nesses 3 anos que eu fiquei fora, né? Será que agora passaram 3 anos, o meu currículo, como é que ficou? Será que eu vou conseguir me posicionar no mercado da mesma forma que eu estava antes? Então, vem outras questões aí. Mas na relação com a criança, o que eu vejo é uma tranquilidade maior em começar a deixar e partir um pouco, em se distanciar um pouco. Vem outras preocupações, e até porque também essa mulher que pôde vivenciar esse tempo, ela também pôde mergulhar na vivência do puerpério no tempo dela. Não um puerpério definido por uma licença maternidade de 4 meses ou de 6 meses, não. Ela viveu um puerpério no tempo que ela precisava e foi emergindo desse lugar, né? E começando a olhar para si, e muitas até olhando assim, ai, que delícia poder voltar a trabalhar e ver pessoas e começar a me arrumar para sair de casa e começar a conversar com as amigas um pouco mais, aquelas que não têm filhos, que vivem, né, momentos de vida um pouco diferenciados. Então, ela já tem um anseio disso, apesar dos receios, né? Uhum. Mas eu vejo que com a criança é até mais tranquilo. E você falou algo, né, no tempo dela. Queria que você contasse para a gente um pouquinho de qual a importância desse tempo próprio de cada indivíduo para a antroposofia, porque eu entendo que isso que a gente vive hoje, né, que são prazos contados para tudo, para as metas, para a licença maternidade, para voltar ao trabalho, para a criança entrar na escola, para a criança, inclusive, ter que estar falando, ter que estar andando. Tudo isso vai muito contra o nosso ritmo natural, né? E a antroposofia tem um olhar muito delicado para essa questão do nosso próprio ritmo, né? Sim, o nosso próprio ritmo, Mari, no fundo, ele acaba sendo regido por aquela base que eu acho que a gente já teve oportunidade de conversar, desses corpos sutis que permeiam o nosso corpo físico, né? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O nosso ritmo semanal, de uma semana de 7 dias, ela é o ritmo da nossa astralidade, do nosso corpo de emoções. Então, ao viver um ciclo completo de uma semana, vivendo a regência de 7 planetas, que são essas 7 influências planetárias principais, a gente tem a oportunidade de viver o ciclo astral completo. O ciclo vital, o ciclo etérico, ele é um ciclo lunar, que dura 1 mês. Que não é à toa que a mulher tem o período menstrual, o ciclo menstrual regido pelo ciclo lunar, e é o nosso período de vitalização. Por isso é que a gente não sabe, né, disso, mas por que tradicionalmente é 1 mês de férias por ano?
né, que tecnicamente é o que... a consolidação das leis do trabalho, CLT. O funcionário tem direito a 1 mês de férias por ano, não é isso? Por quê? Porque é o tempo que a gente precisa para se revigorar. É o tempo, é o ciclo completo do nosso corpo etérico, do nosso corpo vital. Então, para um descanso, você precisa de 1 mês. Que interessante. E para a recuperação do corpo físico, a gente precisa de 1 ano. Uau! Então, assim, o ritmo da vida, o nosso ritmo diário, o ritmo semanal, o ritmo mensal, o ritmo anual, ele trabalha com esses corpos sutis. Né? Então, assim, a gente estabelecer que a licença maternidade é de 4 meses. Bom, 4 meses, o que acontece em 4 meses nos seus próprios corpos sutis, no da criança? Não é possível que a gente fique sempre debaixo dessas regras. Né? Quando eu falo no tempo individual, no tempo próprio, embora eu tenha explicado aqui essa questão do tempo astral, vital, físico e etc., lógico que a relação de todos esses tempos é muito individual, porque tem o eu, cada indivíduo tem a sua própria individualidade, que no fim é o grande regente dessas relações. E é exatamente por causa disso que o puerpério ele é vivido de uma forma diferente, com uma intensidade diferente, com um tempo diferente para cada mulher. Então não dá para dizer. Sabe que eu tive um exemplo recente de uma puérpera que ela teve bebê em agosto. Na primeira consulta pós-parto, 1 semana depois do parto, ela chegou linda, maquiada, de salto, falando assim: doutora Kátia, nossa, eu tô ótima, não aconteceu nada. E eu olhei e falei: ótimo, né? Mas assim, achando... emocionalmente, você não teve nenhum momento de tristeza, não chorou? Não, eu tô ótima, linda, maravilhosa, bebê mamando. Bom, quando ela voltou no mês seguinte, aí ela me contou a vivência que com 28 dias, exatamente um ciclo lunar, ela passou por uma vivência de que o esposo dela foi para uma convenção da empresa e foi passar 1 semana num resort na Bahia. Aí já bateu aquele assim, como é que ele vai? E eu não. E eu aqui. Aí já caiu aquela primeira ficha fazendo muito barulho. E não contente com isso, o que aconteceu? Lá na convenção ele pegou Covid. E aí quando voltou para São Paulo, ele acho que ficou num hotel, não lembro exatamente como que ele fez o isolamento, mas 1 semana de isolamento. Ou seja, ele ficou 15 dias fora, 1 semana de convenção e mais 1 semana de Covid, e ela sozinha. Uau! E foi ali no 28º dia, né? Ela falou assim: Kátia, todas as fichas caíram, eu fiquei péssima, eu revivi e remoí tudo o que eu não vivi no começo do puerpério. Então, para você perceber como cada um tem um tempo. E o dela coincidiu justamente com um ciclo lunar, um ciclo etérico mesmo. Lógico que teve as circunstâncias lá com o esposo dela e tudo isso, né? Então, como é individual, né? E como, se possível for, né, que haja um respeito a esse tempo e que a mulher ela tenha também esse espaço para justamente ir dizendo, externalizando o que ela está sentindo. Até porque quando ela tem a oportunidade de falar, ela se escuta. E como o processo terapêutico é tão importante na própria autoescuta. A gente pensa muito, mas a gente não fala com a gente. E aí, quando o outro escuta, nessa autoescuta, a gente consegue mediar e consegue trazer clareza e consegue trazer vários outros pontos de vista para a mesma questão, né? Rudolf Steiner, ele fala, para cada ponto, para cada assunto, a gente tem no mínimo 12 pontos de vista. Porque a gente passa pelos 12 sentidos. Que são 12, né? São 12, não 5. A gente já falou um pouquinho disso também, né? Agora, achei interessante essa história do corpo físico 1 ano. Isso significa, por exemplo, uma gravidez, o corpo se demora 1 ano para se recuperar, por exemplo? No aspecto sutil, sim. Embora lá o livro de obstetrícia fale pra gente assim, o útero da mulher volta pro tamanho que era antes da gestação em cerca de 1 mês. Embora...
na realidade, o corpo físico em si, a gente consegue dizer que ele se recuperou totalmente, independente da via de parto, no espaço de 1 ano. E isso é tão visível, por exemplo, às vezes as mulheres perguntam assim: ai, doutora Kátia, eu não quero esperar muito para engravidar do próximo bebê. Qual é o tempo que você acha que seria ideal, né? E eu sempre volto nessa questão dos tempos, o tempo etérico, o tempo astral e o tempo físico, e normalmente dentro das possibilidades eu aconselho que se espere pelo menos 1 ano justamente por causa disso. As mulheres que acontece de engravidar antes desse 1 ano, eu percebo assim, no pré-natal, o quanto, por exemplo, a incidência maior de anemia, a incidência maior de um cansaço extremo, principalmente na primeira metade da gestação. Outras queixas de dores e de inadaptações físicas mesmo, osteomuscular, articular, elas só acabam sendo mais frequentes. Tudo no seu tempo, né? Tudo no seu tempo. Muito interessante. Queria te perguntar se você quer dar algum recado final, assim, para esse tema, que é essa volta à rotina. A gente já falou de algumas dicas, mas ficou alguma coisa ainda que você quer falar sobre esse assunto? Eu acho que, assim, dentro daquelas dicas, né? Eu acho que o mais importante, se eu pudesse deixar essa mensagem final, a mulher sempre se permitir olhar para o seu próprio tempo. Então, é reforçar isso que a gente falou até agora, porque o nosso tempo, ele acaba sempre sendo regido por tudo menos pelas nossas próprias necessidades, né? Então, é o tempo do bebê, é o tempo do marido, é o tempo da casa, é o tempo do trabalho, é o tempo. Então, meu maior recado é: olhem para si e tentem ver qual é o seu tempo. E o seu tempo para tudo, o seu tempo para voltar ao trabalho, o seu tempo de puerpério, o seu tempo... Será que eu estou confortável na volta do trabalho aqui? Será que eu estou confortável em voltar para a academia aqui? Porque o mundo está cobrando que eu volte, porque eu preciso voltar para o shape. Mas será que eu quero? Será que esse é o meu tempo? Então, o olhar para o tempo. Isso é uma lição, acho que para todas nós, como mulheres. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Obrigada, doutora Kátia. Obrigada, foi um prazer mais uma vez. Então é o seguinte, no seu tempo, respeitando o seu tempo, vai lá e maratona todos os episódios dessa série incrível da Veleda, dessa iniciativa sensacional Mãe Também Precisa de Colo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai ser um tempo muito bem usado para te dar muito mais informação, muito mais base, muito mais conteúdo para você fazer melhores escolhas na sua maternidade e na sua vida. A gente se vê no próximo episódio. Se cuida e até lá.